E a gente já começa o start desta terça-feira falando sobre a possibilidade de criação de uma faixa exclusiva para motociclistas aqui em Belo Horizonte. Os representantes dos motociclistas de BH aprovaram essa possível implementação. As informações com o Thiago Cândido. Segundo representantes dos motociclistas, a criação de uma faixa exclusiva em Belo Horizonte pode aumentar a segurança no trânsito. Segundo o conselheiro de mobilidade urbana, Ederson Carvalho, a implantação da motofaixa vai reduzir o número de acidentes. Eu acredito que realmente vai diminuir o número de acidentes. A gente vai ter um pouco mais de organização nos corredores da cidade. A gente precisa que as pessoas se conscientizem que em cima de cada moto existe uma vida, existe um trabalhador, um pai de família, né, que está levando o seu sustento para casa. E a motofaixa, ela vai trazer melhorias, ela vai reduzir os acidentes aqui na cidade, eu acredito nisso. Eu, como conselheiro, né, de mobilidade, eu acredito que isso pode acontecer sim, porque em São Paulo deu certo, diminuiu os números de acidentes graves e gravíssimos, né, no trânsito, e eu acredito que pode sim dar certo aqui em BH. O representante dos motoboys por aplicativo, Adalmo Maia, também acredita que vai aumentar a segurança. Nós aqui em BH vemos com bons olhos, porque cremos que pode sim melhorar o fluxo, né? Além de melhorar o fluxo, a questão da segurança. Para quem transita dentro da capital e aos redores da capital, né? As cidades em volta, uma segurança a mais sendo gerada, né? E uma forma a mais de sermos vistos ali no trânsito, já no espaço que será reservado para a gente, no caso, né? É algo que vai, sim, eu creio, e a maioria também pensa dessa forma, defender e proteger ali aquele que está andando sobre duas rodas ali no dia a dia. Ederson Carvalho também falou dos perigos que os motociclistas enfrentam no trânsito. Hoje a gente tem vários fatores que podem causar um acidente nos principais corredores, né, que a gente tem aí, como o anel rodoviário e tal. A gente tem questões de óleo na pista, a gente tem questões de fios de energia esticado na pista, fios de telefonia, a gente tem buracos, a gente tem bueiros da Copasa que está aberto, que muitas das vezes esses bueiros levantam a tampa e não é feito a correção. Então, assim, a gente tem vários fatores que pode provocar o acidente. E principalmente o fator humano, né? A gente tem que pensar nisso também, que a gente tem aí a questão do celular no trânsito. A Prefeitura de Belo Horizonte afirma que um projeto da motofaixa já foi criado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Porém, como o Código de Trânsito Brasileiro não prevê as faixas exclusivas para motocicletas, a implantação depende de autorização da Senatran, o que ainda não ocorreu. Da Rede 98, Thiago Cândido. Tem pontos muito importantes, Laura e ouvintes, levantados pelos nossos entrevistados. E eles têm muito a ver, menos com a instalação necessariamente de uma via, de uma faixa especificamente para os motociclistas, mas mais com outros problemas marginais que são criados na cidade no dia a dia. E realmente, as soluções para eles não andam a contento do que a gente precisa. Essa história de bueiro estourado e feito aquele remendo em alto relevo, que é um negócio inacreditável. Você joga uma camada muito mais alta de asfalto e todo mundo passa pelo bueiro sabendo que ele está ali, mas passa arrebentando com suspensão, com tudo mais. E isso é para quem está dentro de um carro, né? Que tem ali uma segurança maior, mas para o motociclista não. Passar num lugar desse, sem estar sinalizado, sem estar com o piso adequado, é um risco gigantesco. Outro ponto importante, e esse é um caos que a cidade vive, as cidades, aliás, para não ser injusto com a cidade de Belo Horizonte, que é essa história de fio largado para todo quanto é lado. De fato, a gente tem visto isso, e principalmente nas vias de menor circulação. Você não vai encontrar na Avenida Afonso Pena, na Cristiano Machado, com a mesma profusão que você encontra em bairros. Mas, vez por outra, você está vendo nas ruas aqueles fios que parecem assim, poxa, fio de telefone antigo, coisas que ninguém mais está usando e que estão lá sendo arrancados por gente criminosa, muitas vezes, e que atrapalham também a circulação dos motociclistas que estão no dia a dia e até dos motoristas de outros veículos também. Mas, acho que objetivamente, o teste precisa ser feito. Havendo uma possibilidade de melhorar essa relação entre os carros de passeio e as motos,
considerando que as motos andem no lugar específico destinado a elas, né, e que acabe a história do zigue-zague aqui e acolá, porque já vamos ter criado aquela faixa do motobox, né, que fica ali à frente dos veículos. Se adotarmos a faixa azul, vamos ter criado também uma outra estrutura para os motociclistas, mas não é para considerar que ela é um acessório, é para ser o padrão de utilização, porque essa é a premissa básica para isso funcionar. Como ainda estamos em fase de espera de outras cidades trazerem os seus dados e os impactos, a gente não precisa ter tanta urgência para sair colocando isso em rodovias, em vias, aliás, não em rodovias na capital e na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso de Betim já tem implantado e o caso de Belo Horizonte ainda está aguardando a autorização do Senatran. Mas precisa discutir melhor outras questões da cidade, né? A convivência urbana está bastante prejudicada. Coloque-se a faixa ou não. Tem muito mais coisa para ser resolvida e que envolve vários poderes. Envolve prefeitura, envolve o setor privado com as empresas que, por vezes, também largam mão dessa história de fio jogado na cidade e também envolve empresas que não são aqui da capital. Envolve CEMIG, envolve governo de Minas. Então precisa ter uma concertação melhor das coisas, porque o problema não é única e exclusivamente o deslocamento de moto na cidade.